eu vou mostrar aqui como é que seria. Após acessar, você vai estar aqui nessa tela, nesse buscar cursos, você, por favor, vai digitar roda de conversa online. Digitando roda de conversa online, ou simplesmente roda, vai aparecer o nome de uma sala, essa sala. E aí você, por favor, clique nela, e rolando lá na parte de baixo, ó, nós temos na live 9 o chat para a roda de conversa de hoje, tá? Aí você, por favor, clica nele e clique para entrar no chat. Aí, já temos um bom número de pessoas aqui participando, tá? Então, por favor, vocês cliquem e tem aqui, ó, clique para entrar no chat e aí você vai ter as conversas, tudo que vai aqui para você participar. Eu vou justificar o porquê dessa escolha, é porque hoje, necessariamente, a gente quer falar sobre formação e essa sala que foi montada, a sala de roda de conversa, é uma das nossas principais iniciativas de formação. Então, para os professores que estão chegando agora, é muito importante que você acesse esses materiais para que você consiga ver tudo que já foi produzido, as discussões que já foram feitas, todas as ações ali relacionadas ao campus virtual e essa possível retomada através de estudos remotos, né? Então, por favor, você vai chegar nessa sala. Eu vou colocar minha tela aqui novamente, então, o que você vai fazer? Vai acessar o campus virtual, buscar no canto superior pela sala Roda de Conversa Online. Ao entrar na sala, vai para o tópico da live 9 e entra no chat. Esse é o procedimento que você deve fazer para poder acessar. Por favor, faça isso e você vai chegar nessa sala virtual. É essa sala onde a gente tem essa imagem. Você chegando, você está no local certo. Aí, por favor, você vai rolar a tela e na parte de baixo você vai conseguir clicar aqui na live 9 e você acessa esse chat. Clica no chat. Eu vou dar início, enquanto isso vocês vão chegando, né? Meu nome é Alexandre e nós vamos seguir com as nossas rodas de conversa. E dessa vez nós vamos tratar sobre como a gente faz para montar a sala virtual baseada num roteiro de estudos orientados. Para isso, é importante a gente colocar algumas coisas inicialmente, e é isso que nós vamos fazer. Provavelmente estão chegando ainda algumas pessoas. Hoje nós não temos o chat aqui do lado, né, para vocês que estão vendo. O chat está dentro da sala do campus virtual. Então você precisa acessar o campus virtual, a sala de roda de conversa, para depois e ter acesso ao chat ali. Então eu vou dar início, peço Varley e Sayonara, se está tudo ok, se a gente pode começar. Tudo certo, Alexandre. Tudo ok, pode ir, Ale. Pode dar início. Beleza, então, gente. E aí o Varley e a Sayonara vão estar mediando, lembrando também que essa live ela está sendo gravada, tá? E aqueles que porventura não conseguir fazer alguma pergunta ou alguma coisa vão ter o acesso na sala do campus virtual e podem seguir por ali. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e aí nós vamos iniciar aqui o que a gente tem para conversar. Nós intitulamos aqui Montando a Sala Virtual com Roteiros de Estudos Orientados. Como eu já mencionei, meu nome é Alexandre, trabalho na Dired e a gente atualmente estou como coordenador de recursos educacionais da Dired. E com essas nossas iniciativas das rodas de conversa, a gente tem procurado trazer coisas mais práticas para essa possibilidade, né, que está sendo aventada de retorno das aulas através de um modelo de estudos orientados. Para isso, é importante a gente trazer algumas colocações aqui para vocês. Primeiramente, para aqueles que têm participado das atividades e das rodas de conversa, principalmente para aqueles que estão vendo aí discussões, seja nas redes sociais ou na live que foi feita pelo professor Rony
na segunda-feira e depois, principalmente nela, eu vi que houve uma discussão e muita gente ali colocando e um embate, né, uma polarização entre EAD sim e EAD não. E é importante a gente esclarecer nesse início que em nenhum momento está sendo colocado ou foi ventilado em qualquer transformação dos cursos presenciais em curso EAD. Até porque isso não seria possível, demandaria muito tempo, uma outra organização. E essa proposta que vai ser submetida ao CEP nos próximos dias, ela, em vez de ser transformação em cursos e educação à distância, fazer EAD, ela está muito mais próxima da utilização de uma metodologia ativa mediada por tecnologias digitais por um período de tempo, que seria o tempo do isolamento, o tempo mais grave dessa pandemia, que todos nós esperamos que seja o mais curto possível. Porque quanto mais curto, quer dizer que a vida estaria ao normal, que essa pandemia estaria diminuindo e que todos nós poderíamos voltar às nossas atividades corriqueiras. Então, isso é importante que fique claro, porque o que vai ser apresentado hoje e as próximas lives nos outros dias, a gente está muito em cima disso. E muitas dessas metodologias, vocês vão ver que os professores já utilizam, só que provavelmente não utilizavam por um período longo de atividades, eram coisas mais curtas. Qual professor que não teve que deixar uma orientação para uma atividade que os estudantes faziam, seja no campus virtual, ou seja, usando uma outra pessoa, e ele precisou se ausentar, e os estudantes seguiram aquelas orientações para fazer as aulas e essas atividades. Então, é importante que a gente coloque dessa forma. Outra ação também importante, que embasa essa nossa ação e vai justificar para vocês por que da escolha desse tema hoje, se nós não temos ainda a definição, se nós vamos retomar o semestre letivo, o período letivo, desta forma que foi proposta. Esses são os dados do semestre, do período letivo 2019-2. Eu gostaria que vocês vissem que nós separamos aqui os docentes da UFLA, mas mais especificamente as disciplinas da UFLA, nesses 4 grupos, onde mostra que 50% das disciplinas, e aí pode corresponder a 50% dos professores, já utilizam o campus virtual, ou seja, o professor consegue colocar materiais para estudo e até atividades. Isso é o que a gente chama de um uso mais avançado. Então, isso nos dá uma tranquilidade nessa proposta, principalmente do nosso lado aqui, que envolve mais uma formação, é que 50% dos professores já estão aptos, já estão capacitados para isso. 35% dos professores, eles fazem como repositório, não utilizam atividades, mas eles colocam arquivos. E como a complexidade é até um pouco parecida, principalmente em atividades como fórum e tarefa, nós acreditamos que esses 35% também não terão dificuldade nesse momento, se essa for a escolha. Talvez vão ter que ouvir algum tutorial, tirar alguma dica, alguma informação, e assim por diante. Os 7% são professores que no período letivo passado, eles utilizaram o campus virtual para mandar mensagens, mandar avisos, mas não postaram nenhum conteúdo, não fizeram nenhuma atividade. E 8% das disciplinas, e corresponde mais ou menos 8% dos professores, não utilizaram o campus virtual, nem acessaram o campus virtual, não acessaram nenhuma vez. E são justamente esses 15% é o que nos preocupa nesse início, porque são as pessoas que precisariam de uma formação mais consolidada, mais embasada, para que possam seguir se essa proposta passá-la pelo CEP. Então, nós estamos focando a formação nisso, porque os outros 85%, a gente considera que com pequenos ajustes conseguem fazer sem muita dificuldade. E é importante que a gente coloque que esta situação mostrada nesse gráfico, ela é uma situação que não se repete na maioria das instituições, pelos conhecimentos que a gente tem, pelas informações que a gente tem. Então, nesse caso, nós estamos numa posição um pouco privilegiada para pleitear esse tipo de uso, né, de uma estratégia de estudo remoto por um período de tempo. Para isso, talvez muitos professores, e a gente tem recebido algumas ligações e algumas perguntas de professores, mas eu não estou entendendo, eu não uso muito bem, como é que eu vou fazer?
Nós temos preparado a equipe ligada à PRG, principalmente a DAD e a DIRED, a gente tem, e por isso que eu quero divulgar isso já no início, para tentar tranquilizar, nós temos preparado toda a equipe da DIRED, todas as pessoas que entregam a equipe da DIRED, nós estamos fazendo formações e combinando todo o processo para poder atender de forma individualizada todos os professores, se porventura passar essa proposta e retomar os estudos, que quiserem preparar o campus virtual ou o SIG-AA. O SIG-AA é aquele ambiente para a pós estricto sensu. Então, para os professores da pós, a gente prepararia. Para os 85%, a gente considera que essas rodas de conversa, a sala de roda de conversa, talvez seja suficiente para a formação. Porém, os outros 15% provavelmente vão precisar de um atendimento mais individualizado. Então, foi preparado da seguinte estratégia. Aí você tem meu e-mail, alexandresilva@ufla.br. Eu vou centralizar o chamado dos professores que, porventura, tiverem dúvidas de como fazer algo. E eu vou repassar para algum colaborador da DIRED, e essa pessoa entrará em contato via e-mail com o professor e vai agendar uma videoconferência, uma live pelo Google Meet. E o professor acessa a sala virtual e essa pessoa vai fazer um atendimento individualizado com cada pessoa que solicitar. Bastando, então, que cada professor aqui da UFLA encaminhe um e-mail para mim. Da mesma forma, o pessoal da DIRED, da DAD, eles estão se articulando, estão preparando para poder dar um apoio pedagógico. A DIRED dá um apoio técnico e a DAD um apoio pedagógico. Alexandre, pois não? Tem muita gente no chat que está dizendo que está caindo toda hora. Eu acho que é o seguinte, para mim não caiu. Se você minimiza o chat, ele fica aberto numa janela à parte. Aí você entra de novo e fica sem impressão de que caiu. Então, olha numa nova janela aí do navegador que vocês estão utilizando, que ele geralmente fica aí. Para mim, não caiu nenhuma vez. Só que a hora que você minimiza, você volta, você dá de cara com essa sala para você entrar de novo no chat. Se você olhar direito, ele vai estar numa outra janela à parte. Então, por favor, sigam essas orientações aí da Sayonara. Eu vou justificar. Essa maneira que a gente está fazendo, a transmissão com o chat junto, sem dúvida nenhuma, ela é melhor, né? Fica mais interativa. Porém, a gente tem aquele limite de 250 pessoas. E a última live que nós fizemos na terça-feira deu 360 pessoas. Então, nós escolhemos essa opção porque nela a gente tem um limite de 1.000 pessoas. Então, gostaria que, porventura, que vocês entendessem essa escolha, que dificulta um pouco essa interação, mas que a gente pudesse não ter frustradas as tentativas de acesso, tá? E, então, as perguntas... Ô, Alexandre. Ali para o chat. Oi, Varley. Deixa eu só sugerir, então, porque algumas vezes o meu caiu. Vamos fazer, porque o pessoal está na dúvida do seguinte, eu fico conectado no chat ou fico na apresentação? Então, a gente podia fechar assim, vamos deixar o chat para usar somente depois que você terminar a apresentação, e as dúvidas a gente encaminha ao final da sua apresentação. Combinado, gente. Podemos fazer dessa maneira? Aí, aquela pessoa que tiver uma dúvida, acessa o chat para colocar a questão que porventura tiver. Aí, se vocês quiserem até não estar lá nele, fica à vontade e presta atenção, fica mais atento aí na sala. Peço mais uma vez desculpa, não era o ideal que a gente queria, mas a gente tinha essa limitação de público aí com vocês. Tanto que até na live da semana que vem, provavelmente a gente vai fazer de um outro meio para que a gente possa fugir dessa ação. Os objetivos, então, eram 2. Era não limitar a 250 pessoas, né, já que o nosso público está sendo maior que isso, e para que vocês também conhecessem a sala do Roda de Conversa. Então, recapitulando, vou pedir, por favor, que vocês não se preocupem com o chat no momento, prestem atenção, guardem as dúvidas, e depois, aqueles que tiverem dúvidas, coloca lá no chat, no momento ali do final. Vou tentar caminhar aqui um pouco mais ágil, tá? Então, retomando, o suporte pedagógico sobre elaboração do réu, né, dos roteiros de estudos orientados, e até mesmo atualização lá do plano de ensino, esse atendimento também pode ser individualizado, só que pela equipe da DAD. Aí, nesse caso, você encaminharia um e-mail para dad@ufla.br e você teria o apoio ali nesse sentido.
Nós também sabemos que muitos professores vão querer preparar materiais. E, nesse caso, preparar videoaulas. E, para isso, você pode fazer da própria casa, gravando com o celular, ou usando até alguma das dicas que a gente passou numa das lives, que era para produção de tutoriais. E a forma mais indicada, gente, não é subir isso no campus virtual. Que você faça o seguinte, que você tente utilizar isso no YouTube. Tem como a gente postar e isso ficar escondidinho lá. Ah, mas aí você fala, mas eu não tenho canal do YouTube, como é que eu vou fazer? Eu não sei fazer isso. Gente, o nosso estúdio está disponível para isso. O Márcio, que é a pessoa que trabalha com o estúdio, ele está disponível para receber o seu vídeo, subir no YouTube e te mandar o link. Muitos professores já fazem isso no dia a dia, já sem ser nesse momento de pandemia. Então, se você gravar um vídeo tutorial, você vai mandar um e-mail para o Márcio, falando com ele do vídeo, ele vai te dar as instruções, sobe no YouTube e coloca ali para você. E estamos também preparando um suporte aos estudantes. Isso, para eles usam o sistema de suporte da Dired, que já é conhecido deles. E nós estamos preparando um MOOC, que é um curso livre, em formato de roteiro, que, sendo aprovado, vai ser disponibilizado para todos os estudantes previamente, da data de início, né? E tudo que eu falar aqui, gente, para não ficar falando toda vez, caso venha, então vocês consideram que eu vou falar aqui a preparação na expectativa que isso venha a ocorrer, tá? Se o semestre não for retomado, essas iniciativas ficam paralisadas. Então, eu não estou afirmando que vai ocorrer, mas nós estamos já preparando para o caso de que venha a ocorrer. Então, os estudantes, eles teriam um curso para eles verem como é que a gente estuda utilizando esse tipo de roteiro, tá certo? Então, depois eu volto nesse suporte de novo e gostaria muito bem de tranquilizar vocês. A nossa preocupação, a equipe lá da PRG, da Dired, é de não deixar o professor isolado nesse momento, mas que ele possa contar com a expertise dessa equipe para que, de forma individualizada, possa dar o atendimento para aqueles que estão necessitando. Caminhando um pouco mais, a gente tem outras iniciativas. Por exemplo, eu matriculei todos os professores numa capacitação aberta para docente, onde tem passo a passo para a construção de salas virtuais. Tem alguns vídeos lá que estão com umas pequenas diferenças, porque a gente fez uma atualização no campus virtual, mas que não daria tempo da gente atualizar esses vídeos todos. Mas isso não atrapalha a compreensão. Procure, tem algumas pessoas já fazendo, e uma pessoa da nossa equipe, a Cleide, está dando suporte lá para eles. Tem vídeo tutorial para todas as tarefas, ou melhor, para as tarefas principais. Também a gente tem o curso livre sobre prova online. A última vez que eu olhei, tinha 35 docentes matriculados, cerca de 10 já concluíram e já está aptos, já terminaram, vão ser cadastrados no SIG e já vão estar aptos a partir de semana que vem a receber os seus certificados. E a sala de roda de conversa, que está sendo uma formação, tem vários links, vários recursos sendo colocados ali para vocês. Inclusive, depois acessa a sala de roda de conversa, que eu deixei lá 2 materiais. Uma pessoa entrou em contato comigo falando que está gostando desse lidar da educação à distância e pediu umas referências. Então, eu deixei um artigo lá muito interessante sobre 3 teorias que embasaram a educação à distância ao longo da história. É um artigo interessante. Depois tem um outro documento legal lá com um título muito interessante também. 80 recursos, 80 aplicativos que ajudam você a turbinar sua aula, tá? Parecido com aquele Mentimeter que o Rony usou, que vocês devem ter visto lá. Depois vocês podem acessar lá também. Então, são maneiras que a gente tem de formar vocês. Caminhando um pouco, com a experiência que a gente tem de atuação à distância, como falei, essa não é uma experiência de que vocês atuem na educação à distância, mas tem algumas coisas que são similares. E gostaria de comentar e deixar com vocês algumas dicas para aqueles que vão atuar. Mesmo que não seja nessa forma, mas que a partir de agora possam se sentir inspirados para que quando voltarem às aulas, que seja presencialmente, você passe a fazer um maior uso dos recursos disponíveis nos ambientes virtuais. E se formos utilizar os recursos, né, da forma como está a proposta, veja algumas dicas. Primeira, o óbvio precisa ser dito, e precisa ser dito de forma clara. Isso serve para a educação como um todo. Mas quando a gente dá indicações e vamos trabalhar de forma remota, gente, não pode ter dúvida. Vocês já devem ter visto, todo professor passou por isso, né? Você está fazendo atividades, uma atrás da outra, o aluno já sabe, toda vez você pega, aí você está lá, pede mais uma vez uma atividade, vai ter sempre um cara levantando a mão, não, é para entregar. E aí você é obrigado a falar o óbvio.
É para entregar. Toda vez a gente não está entregando, não está fazendo. Agora, imagine para a pessoa que não está junto com você, ela poderia ficar com dúvida e parada naquele momento, até aguardar uma forma de uma comunicação sua. Então, fale o óbvio, fale de forma clara. E não se preocupe com redundância. Você pode ter uma mesma informação em mais de um lugar. Não pode ser informações diferentes, mas a mesma coisa que corrobore aquilo. Então, pense na cabeça de um estudante, como que ele enxerga ali, e se tal uma informação clara, precisa, óbvia, ajudaria a essa pessoa. Segunda coisa, gente, não brigue com a tecnologia. Nós temos o limite do campus virtual, ou do SIGA, ou de qualquer meio, nós temos os limites. Da mesma forma que a gente tem na sala física. Quantos de vocês que já não foram dar aula e por algum motivo o data show não funcionou, ou não tinha energia, ou choveu demais, ou casos até mais drásticos, problemas, e você teve que cancelar a aula ou modificar? Gente, isso vai ocorrer com a tecnologia também. Se a gente fizer esses estudos, pode ser que alguma vez dê algum problema, como o chat agora deu. Agora não adianta eu brigar com a tecnologia. A tecnologia ela é um meio, ela não é o fim. E ela precisa ser meu aliado. Se porventura houve um problema, vamos parar, vamos conversar, vamos ver se aquilo corresponde e como que a gente pode contornar. Tá? É importante que a gente veja desse jeito. E eu trabalho com os limites que a tecnologia me deu. Se no fórum eu não consigo ver a imagem da pessoa, eu precisaria, para ver a imagem, eu precisaria do outro recurso, então, gente, eu vou trabalhar no fórum dessa maneira. Se eu pedir vídeos para cada estudante e ficar pesado demais para subir no ambiente virtual, eu não peço vídeo, peço imagens, peço fotos. Então, desse jeito, não brigue com a tecnologia, ela precisa ser sua parceira, sua aliada. Próximo, utilize os recursos que aumente a sua presença virtual. Muitas vezes, no trabalho remoto, os estudantes ficam um pouco perdidos a princípio. Então, gente, podcast, como a gente falou, onde a pessoa vê ou escuta a sua voz, ou videoaulas, mesmo que você não apareça, que seja um PowerPoint narrado, é importantíssimo para ele sentir, te conhecer, saber seu tom de voz, a sua explicação. O texto, muitas vezes, mesmo sendo de uma forma dialógica, você colocando uma linguagem mais informal, ele se torna um pouco mais frio. Então, tente, eu recomendo, busque fazer algumas coisas desse jeito, ou gravar mesmo que seja ali como se fosse uma selfie que você está fazendo, você está gravando, tente fazer desse jeito. Você vai ver que vai ter muitos bons resultados. Outra coisa, ao colocar e determinar atividades, é muito importante que você coloque datas e horários para essa atividade. E outra coisa, não coloque encerramento, gente, em horário muito doido. Você não precisa pegar meia-noite, porque a gente conhece o perfil do brasileiro. Vai largar para a última hora mesmo. E aí, nesse caso, 11h30 da noite, a pessoa está doida te procurando, te mandando lá e-mail, não sei o quê, e querendo que você responda. Então, o que a gente recomenda, se porventura a gente for iniciar, deve-se abrir essas semanas, né? Vocês viram que a proposta lá lançada pelo Rony é a gente ter as propostas dos réus de semanais ou quinzenais. Então, pode abrir as segundas-feiras, se for semanal, e o que ele tem que fazer se encerra até a segunda seguinte, se você quiser fazer assim. Mas não põe até meia-noite. Por exemplo, nos cursos aqui que nós temos à distância na UFLA, nós encerramos ao meio-dia. Tá? Então, você pode encerrar 4 da tarde, põe um horário ali, deixa claro, indique isso direitinho. Isso vai ser de muita importância, gente, que seja um horário que o pessoal da DGTI possa dar um apoio para alguma questão técnica, nós da DIRED, da DAD, podemos te dar um apoio, e você também, tá? Não coloque coisa para encerrar domingo à noite, gente, aí é querer arrumar para a cabeça, tá? Tenha dó de você mesmo, tá? Então, determine as datas e pense um bom horário para você fazer isso. Por fim, uma outra dica, se nós formos iniciar esse processo, é importante que você, inicialmente, gente, diminua a dependência tecnológica, até conhecer a sua turma. Então, comece com atividades mais simples, comece com atividades individuais, e onde a pessoa tem um prazo maior, onde ela não precisa estar acessando o ambiente, o campus virtual, todo o dia. Porque se a pessoa tiver um pouco de dificuldade ou precisar se deslocar para um determinado local, ela não precisa ir todo dia. Ela possa se manter mais parada e vai e cumpre aquela atividade. O recomendado é que a pessoa baixe o roteiro, pense, baixe todos os conteúdos, prepare isso offline e depois ela vai postando e vai colocando ali até as datas corretas. Então,
trabalha nisso, converse com essa turma, vê como é que as pessoas estão. Se vê que não está tendo problema, aí você pode agilizar esse processo e fazer atividades, inclusive coletivas, né? Hoje, com o Google Meet, isso facilitou muitíssimo. Já próximo de encerrar, estabeleça prazos para correção de atividades, ou seja, fala quanto tempo que você vai demorar para dar a nota, porque senão a pessoa vai ficar te perguntando, mas eu fiz, ele não deu a nota, eu não sei como é que está, se vale nota, ou algum feedback que porventura você dá. Você pode falar o seguinte, a atividade que chegou, eu tenho 72 horas para devolver para vocês e falar quanto que foi a resposta. Quanto que foi que você tirou. Então, deixe isso claro, tá? Para eles, para evitar cobranças e transtornos. E outra coisa, gente, é importante que você acompanhe diariamente as postagens, acesse a sala virtual e tente mostrar a sua presença e que você possa atender as dúvidas da forma mais rápida possível. Mas a vantagem é que o campus virtual fica registrado que você atendeu determinada dúvida. Mas, porém, gente, deixa claro, por exemplo, domingo você não vai trabalhar, você não vai responder as pessoas. Se a pessoa colocou ali uma dúvida, uma questão, ela espera até a segunda-feira. Então, estabeleça, pontue esses prazos e essas condições ali com eles, você vai verificar que tudo vai caminhar muitíssimo melhor. Tudo bem? Agora vamos para um outro lado. Um exemplo de réu, e o meu objetivo agora é falar mais especificamente com aqueles 15% de pessoas que não têm tanta familiaridade com o campus virtual. Eu vou pedir para você, docente que está aí me ouvindo, me assistindo, que você tente se enquadrar naqueles 4 grupos. Você é daqueles 50% que não usa já atividades, põe as suas informações lá, você usa mais como repositório, ou você só usa como mensagem, ou ainda não utilizou. E agora eu gostaria de falar mais especificamente para esse grupo dos 15% que usa mais como mensagem e que ainda não utilizaram. Eu gostaria de demonstrar para vocês como que é o trabalho no campus virtual. O que você teria que fazer? Para isso, eu vou usar um exemplo de um réu, de um roteiro, mas gostaria já de acalmar vocês, para não aparecer muita dúvida aí, muitas questões ali no chat. O meu objetivo hoje não é tratar sobre a elaboração do réu. Para isso, nós vamos ter uma próxima roda de conversa na quarta-feira. Nós vamos ter uma na segunda, na terça e depois na quarta. Ao final, o Varley vai falar isso ou a sayonara. Mas na quarta-feira, às 9 horas da manhã, nós vamos ter uma específica sobre elaboração de réu. E lá vocês vão ter mais informações, tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo, vocês já vão ter uma ideia do que seria, mas eu não vou entrar em detalhes de como elabora, o que escreve, isso aí não é para mim. Para a área pedagógica lá da DAD, eles que vão fazer essa informação. Então, gente, só para vocês terem uma ideia, olha só o que eu tenho. Nós pegamos com a professora Rita Stewart, que é colaboradora lá na DAD, o nosso grupo aí ela acabou desenvolvendo um exemplo, onde a gente coloca algumas coisas, então vocês têm aqui um exemplo de um roteiro. Esse roteiro, ela colocou quinzenal, então veja que ela colocou uma data ali do dia 1º, como se fosse até o dia 15, e ela trouxe ali algumas informações ali para os estudantes, né, o que vamos estudar, e depois ela fala lá o que precisamos aprender, e ela foi descrevendo ali as ações, recapitulando com as últimas aulas ali que foram ministradas. E ela colocou um resumo das atividades que os estudantes vão ter que fazer nesses 15 dias. E veja, essa primeira atividade, ela é um fórum e tem uma data de postagem, a data final. Tem uma atividade 2, que é uma tarefa que eles vão ter que acessar um link lá do simulador FET, e aí você tem a data também para ele, ela colocou a mesma data aqui. Depois, ela marcou uma live, onde ela vai tirar dúvidas nesse exemplo. E depois vai ter um estudo que eles vão fazer do livro, né? Tem um livro que foi indicado, uma referência está aqui. Depois, tem uma atividade 3, que também vai continuando ali alguma coisa de simulação, que é uma segunda tarefa que eles vão entregar. Depois, tem uma atividade 4, que é uma lista de exercícios, que é uma terceira tarefa baseada nesse livro que foi indicada, e ela fez uma terceira live. Então, ela vai ter 3 momentos para conversar com os estudantes e está indicado o dia e o horário. E, por fim, ela sugere aqui uma enquete
para as pessoas fazerem no último dia, onde eles vão avaliar como foi o processo de estudo. Ao fazer o roteiro, paralelamente, foram disponibilizados todos os recursos, então você já vai separando os materiais. Então, e isso que os professores fazem ao preparar a aula. Então, veja, as 3 atividades estão aqui, o texto da enquete está aqui, o roteiro ele está aqui também. Então, tudo que precisa ser disponibilizado para os estudantes foram elaborados. E aí, eu passaria para a sala do campus virtual. Então, agora, eu estou aqui com uma sala, essa sala está vazia, e me perdoe aqueles que já estão mais avançados, mas eu vou aqui com alguns detalhes básicos. Então, primeiro, ó, eu tenho que ativar a edição para que eu possa criar as coisas, é nessa engrenagemzinha, eu clico em ativar edição, e veja, uma das coisas, como eu falei, o óbvio que precisa ser dito, eu vou lá no roteiro e vou colocar o título, que é o primeiro roteiro, e a data que ele vai estar disponível para as pessoas. Então, eu venho aqui no primeiro tópico, e essa organização, cada professor poderia fazer diferente. Coloquei, então, começando com as informações. E a primeira coisa que deve ser adicionada é o próprio roteiro. E esse roteiro que foi feito, gente, o que é recomendado é que você salve esse roteiro em PDF e os estudantes baixem o roteiro para que eles possam trabalhar offline. Então, esse roteiro que eu estou abrindo aqui, editável em Word, tem uma cópia dele aqui, ó, que é o chamado REL 1, em PDF. Então, o que eu vou fazer? Eu venho adicionar uma atividade ou recurso e vou em arquivo, vou adicionar, vou chamar sobre o roteiro, né? E agora, gente, eu vou carregar esse arquivo que eu tenho e vou deixar ele aqui disponível. Uma coisa que eu indico é que, em aparência, você coloque ou forçar download ou abrir numa janela pop-up. Essa é a melhor forma da gente fazer, tá? Então, agora eu disponibilizei. Então, o que vai acontecer? Esse roteiro está disponível para os estudantes. Quando ele clicar aqui, ó, ele vai ter acesso ao roteiro, ele pode baixar, imprimir se quiser, levar com ele e preparar. Então, eu tenho o roteiro. Agora, eu vou colocar tudo aquilo que precisa e que o roteiro está indicando. Então, eu vou voltar lá nas atividades. A primeira atividade, que é chamada atividade 1, ela é um fórum. A escolha foi um fórum. Então, eu vou copiar esse título, volto na sala de aula, vou adicionar uma atividade ou recurso, fórum, venho adicionar, colo isso aqui e ela preparou um arquivo sobre esta atividade, ó. As questões, o que tem que ser falado no fórum, ele está aqui, ó. E aí, gente, eu vou colar isso. Essa é a questão do fórum. Na verdade, são algumas coisas que as pessoas precisam discutir no fórum. Eu venho e está aqui para eles as questões do fórum. Esse fórum, nós vamos escolher um fórum de discussão simples, que é aquele que a conversa fica uma única conversa. Porque os estudantes foram pedidos aqui que eles comentem alguma coisa de respostas e dos colegas. Eu poderia colocar disponibilidade, gente, que até quando que isso estaria disponível para eles, apesar que o fórum não fecha. Para isso, gente, eu olho a data. A data aqui é até dia 3 de maio. Então, eu colocaria que a data de entrega seria dia 3 e coloco o maio. Aí o horário lá fala que é às 16 horas, então eu ponho o horário. Ela não colocou, a estratégia avaliativa aqui, nesse exemplo, é avaliar por completo, e não atividade por atividade. Mas se o fórum valesse, eu venho aqui em nota e coloco que ela é categorizada de uma forma ou outra, e nas avaliações eu ponho se ia ter, por exemplo, uma média de nota ou não, por exemplo, dependendo das postagens que tenha. E aí, nesse caso, gente, não vai ter nota, mas se tivesse, eu falo que é pontos e colocaria o valor, vale 2, 3, 4. Não se preocupe, porque tem tutorial ensinando como é que faz esse processo, e relembra,
Para aqueles que nunca fizeram isso, podem ter o atendimento individualizado da equipe da Dired para esse tipo de ação. Então, vamos deixar aqui, eu não vou preocupar com esse valor aqui no início. E eu pego e salvo. Então, eu já tenho a primeira atividade segundo o roteiro. Agora, eu volto novamente lá no roteiro e vou olhar o que ele está falando. A atividade 2, ela fala de uma tarefa, que é a tarefa 2. Para isso, é uma simulação feita naquele site de simulação, que é o FET. Aqui, no decorrer do roteiro, que tem aqui embaixo, ela deixou indicado aqui o link para o FET. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar e vai lá para a simulação que ela quer colocar. Então, eu venho e vou fazer a indicação desse recurso aqui primeiro. Já que eles vão ter que acessar o FET, para não ter dúvida, eu já deixo a indicação do local correto. Para isso, eu vou indicar um link externo. Então, esse link é o FET, eu coloco ele aqui, coloco o link e, nesse caso, também vamos pôr a aparência abrindo uma outra janela ali para as pessoas. E eu vou salvar. Vai estar disponível. Quem clicar aqui vai ser direcionado lá para o FET. E agora, gente, tem uma atividade que é a atividade 2, que é uma tarefa que eles vão fazer relacionada a o que eles fizerem no FET. Para isso, a professora já criou os exercícios, o que eles precisam fazer, já está tudo prontinho. Na verdade, eles vão ter que acessar esse texto, preenchê-lo, responder as coisas que estão aqui, e depois subir esse arquivo entregando um trabalho, só que tudo em forma digital. Então, para isso, eu vou criar uma outra recurso, uma atividade que seria a tarefa. A tarefa, ela está aqui, ó, adicionei uma atividade ao recurso, vou lá na tarefa, colo com as informações, minto, peguei um link errado aqui, ó, então está aqui, vou colar, o nome da tarefa e a data lá, ó, também dia 3, às 16 horas. Poderia colocar o texto, né? Então eu poderia colocar aqui, responda as questões do arquivo em anexo, porque eu vou colocar o arquivo aqui junto. Então, agora eu volto lá, essa atividade 2, eu anexo ele aqui, ó. Esse arquivo vai estar disponível para os estudantes. Agora é importantíssimo, ó. Nosso roteiro, ele abre dia 1º. Então, eu ponho a data do dia 1º, venho aqui a data, o horário. Mas a entrega, gente, é no dia 3 de maio, às 16 horas. Então, eu preencho. A data limite é essa mesmo. Essa data limite seria dar um chorinho para os estudantes, mas isso só dá confusão, tá? E aqui, pronto. E aí, gente, número de arquivos. Um arquivo só, eles vão subir só esse arquivo em anexo. Tá feito. Se tivesse nota, eu colocava se valia ponto e quanto que é o valor. Como eu falei, ela vai avaliar tudo junto. Agora, eu venho aqui e salvo. Está a tarefa. Quando o estudante clica aqui, ele tem acesso ao arquivo. Ó. Ele baixa esse arquivo, vem, e ele vai ter até dia 3, às 16 horas, para poder, olha, aparecendo, para poder colocar as informações aqui conforme foi colocado. Tudo bem? Seguindo o roteiro de novo. Agora o roteiro fala de uma live que vai acontecer. Para quem já viu com a gente sobre as questões de live, tem uma coisa interessante que eu acho que a gente não destacou muito. Uma live criada, gente, aquele link ele não se perde. Você pode manter aquele link e uma mesma live que você cria, você pode usar ele mais de uma vez. Basta todo mundo acessar o mesmo link. Então, para isso, eu vou chamar de lives, o que a gente vai estar usando. Esse aqui é o link. E eu vou colocar aqui na sala virtual mais esta ação. Então, eu venho e vou colocar um outro endereço para coisa externa, um outro link. Então, eu venho aqui, ó, link para as lives. E colo ele aqui.
E da mesma forma, na aparência, eu peço para abrir uma janela pop-up. E vou encaminhar. Está mais um recurso. Então, as 3 lives eles acessam por aqui. Eu continuo no meu roteiro. O roteiro fala agora que eles vão ter que fazer um estudo, mas esse não pediu entrega. Aí depois tem uma atividade 3, que é uma segunda tarefa, que é similar com o que a gente fez. Então, eu venho, seleciono ele e vou lá. Vou novamente como uma tarefa. Colo essa ação. O procedimento é o mesmo que a gente viu. A professora já preparou essa atividade. Eu coloco ela aqui. Colocaria as datas do mesmo jeito que eu falei com vocês, o valor, só que eu vou me adiantar aqui por questão de tempo. E eu tenho a segunda atividade aqui para eles. Seguindo novamente o meu roteiro, fala da outra live. Mas essa live eu já linkei, eu linkei o mesmo link. Veja que é o mesmo link para todas as lives. Aí agora, fala de uma terceira tarefa que ela vai pedir, que seria a atividade 4. Então o procedimento, gente, passa a ser o mesmo. Ó. Eu vou linkar isso para eles, só que as datas eu vou ter que ajeitar, que seria a data agora do dia 12, essa do dia 13, eu acerto isso bonitinho aqui. Então, eu vou lá colocar, falo que eu vou ter uma tarefa novamente, e coloco o título aqui para eles, a gente faria descrição. Nessa, eles vão tirar do livro determinadas páginas, vão escrever, pode bater uma foto para escrever, ou digitou ali, e vão subir. Eu colocava disponibilidade, essa como seria dia 13, eu teria que colocar aqui a entrega, então eu montaria aqui, configuraria isso direitinho, eu não vou fazer agora, que é o mesmo procedimento que eu já fiz das outras. E ela está a atividade 4. Por fim, e já encerrando para não abusar da paciência de vocês, eu tenho uma possibilidade de autoavaliação. Essa autoavaliação é uma enquete que foi proposta. E tem que estar preparado antes. Olha as questões da enquete aqui, ó. Está nesse arquivo. E nós temos uma atividade no campus virtual que é uma enquete. E aqui ela vai colocar perguntas onde eles vão marcar 1 se não gostaram, considera que o réu foi adequado, o 3 consideram que sim, e o 2 parcialmente. Para criar isso, gente, é simples, relativamente simples. Ó. Copio aqui, existe uma outra atividade ou recurso que se chama enquete. Eu entro nela e eu iria configurar, aí eu vou chamar isso aqui de autoavaliação. E o ideal, como é para ser feito no dia 15, eu coloco aqui o período que ela vai ocorrer. E aí eu coloco o texto, participe da enquete. É lógico que você coloca isso melhor, colocaria um tempo para eles. A enquete tem uma coisa interessante, que ela pode deixar anônima. É esse recurso que a gente utiliza naquele avalie que os estudantes fazem. Então, você não sabe quem respondeu, e a pessoa pode responder uma única vez. Então, eu finalizo aqui, e agora seria o momento de eu adicionar a questão. Essa questão é uma questão de escala. Basta eu chamar aqui, eu vou chamar de pergunta 1, coloquei aqui as alternativas, as questões, a pergunta, a minha escala é somente de 3, e essas perguntas eu vou jogar aqui embaixo. Ó. Depois vocês vão ver como que vai sair, tá? Então, eu terminei essa daqui. A outra questão é comentários, é descritivo, se a pessoa quiser descrever os estudantes. Então, eu vou abrir agora uma que é uma caixa de texto. Vou chamar de pergunta 2 e coloco. E essa é só colocar esse texto, quanto tem aqui para eles. Para vocês terem uma ideia, olha a visualização de como ela sai. Eu teria aqui ó, as perguntas, a pessoa marca 1, 2 ou 3, conforme a escala, e depois aqui uma ação onde eles teriam para encaminhar aqui, colocar dúvidas e porventura que eles têm. Finalizando então, gente, esse aqui poderia ser o primeiro roteiro estabelecido para 15 dias de aula que foram colocados. Então perceba que eu tenho as datas do que vai ser feito, eu tenho o roteiro,
e depois, conforme o que foi planejado, eu coloco item por item do que os estudantes vão precisar. Se ele seguir cada um desses itens, ele completou todas as atividades que ele tem. Basicamente, isso seria, na prática, o que cada professor iria construir. Imagino que vocês já devem ter visto que muito disso você já faz, só que não era tão contínuo assim. Então, mas basicamente era essa a demonstração que eu tinha a fazer. Eu vou parar um pouquinho agora e fico aberto aí para dúvidas. Por favor, aqueles que têm algo a colocar, por favor, lá no chat. Alexandre, a gente já tem algumas dúvidas aqui que eu fui coletando. Por exemplo, o professor Joel, ele relata que ele tem 4 disciplinas, num total de 200 alunos, e que ele não terá condições de fazer um acompanhamento individual desse número de alunos. E aí, como que seria essa parte da avaliação? Então, aí a escolha, por exemplo, você poderia escolher, o acompanhamento, nós temos alguns relatórios no campus virtual que nos mostram acessos, logs, o que as pessoas acessaram, se for essa a participação. Agora, o ideal é que você passe a fazer esse acompanhamento de uma forma mais coletiva, por exemplo, coloque um fórum de dúvidas, não foi colocado ali, mas poderia criar um fórum, e dúvida de um você já respondeu a outros ali de uma vez. Então, tem que pensar uma estratégia que seja mais coletiva. Se o professor Joel tem um domínio, ele poderia usar, por exemplo, uma prova online, onde a correção já é feita pelos sistemas. Então, tem algum meio para que ele pudesse fazer esse acompanhamento aí para os estudantes. Mas, de uma forma geral, usa de uma forma mais coletiva. Eu falei para ele da ferramenta questionário, né, Ali? Também atende. Isso, o prova online é o questionário. Aí eu vou. Não é uma pergunta, mas é uma dica da Mauriceia. Quando você estava dizendo, Alexandre, no roteiro, conter o máximo de informações possíveis, ela fez uma sugestão de colocar no roteiro, inclusive, orientações básicas, como salvar o arquivo, nomear o arquivo corretamente para o envio. E tudo isso você também acha que poderia constar no roteiro? Sem dúvida. A Mauriceia, né, já atuou com a gente aqui bastante, em outras ações, muito experiente. Realmente, gente, é aquilo, o óbvio precisa ser dito. Você pode pegar um modelo, veja que nunca a gente colocou, já tinha um modelo, então a pessoa segue, ela preenche. A tendência é ela ter menos dúvidas, e isso ajuda até na questão do Joel. A tendência é ele solicitar menos intermediação do professor. Sim. Tá. Professora Andresa, ela disse que ela quer solicitar para os alunos que já estarão divididos em grupos, que eles produzam vídeos. E aí ela falou como que eles poderiam postar esse vídeo para ela. Eu até já adiantei um pouquinho, falei para ela que ela poderia pedir para eles postarem no próprio fórum, né? Se for pequeno. E se for grande, é aquela técnica que a gente usa de fazer upload, não é isso? Você tem mais alguma dica? O melhor é a turma criar um canal. Peça para alguém criar um canal, distribua a senha. É isso que muitos já fazem. Cria um canal específico da disciplina. Alguém lá cria um Gmail, eles postam e colocam um link. Essa, para mim, é a maneira mais simples de ser feita. E o professor Leonilson, também, sobre essa questão de vídeo, ele pergunta se o aluno não conseguir algum tipo de simulador, aliás, vídeo não, simulador. Como é o procedimento? Então, a seleção do material, ela precisa ser feita pelo professor. Não é o aluno que tem que encontrar o material. Você que precisa indicar o que você gostaria e previamente saber se existe. A não ser que seja uma pesquisa, uma avaliação, e eles vão buscar material, mas não compete ao estudante encontrar esse tipo de material. Você que linka para ele, por exemplo. Linka, se for arquivo lá da Biblioteca Virtual da UF, o livro tem que existir. Então, você precisa buscar ou indicar um vídeo, que seja de terceiro, mas algo que já existe. Então, você pesquisa isso antes e já indica a simulação, se ela houver. Ou então, poderia sugerir que eles criassem, mesmo que seja, eu não sei se eu estou falando algo exagerado, não sei para que conteúdo seria, mas talvez eles tentariam, com materiais mais simples, fazer uma simulação. Trabalhos em grupo, o ideal é que seja um pouquinho mais à frente, é importante que as pessoas também se habituem, os estudantes, assim como nós, os estudantes também, eles vão precisar de um certo prazo para se habituar nesse processo de conversar. Então, o ideal é que o grupo seja para uma segunda semana e assim por diante. Uma pergunta aqui do professor Luiz Henrique, Alexandre, é o seguinte, eu vou ler na íntegra.
Gostaria de preparar alguns vídeos curtos que incluirão alguns slides que já tenho para os conteúdos da disciplina. No entanto, ao preparar os slides, não me preocupei em usar apenas figuras de banco de dados de imagens livres de direitos autorais. Tenho que substituir todas essas imagens para disponibilizar esse material no YouTube? Eu recomendaria olhar o que é fazer a indicação, porque apesar de ser não listado esse material que a gente sabe que o que disponibilizou ali na internet, alguém poderia copiar alguma ação. Eu teria esse cuidado sim, tentaria trocar alguma coisa, ou verificar realmente se tem um problema, não, talvez, quem sabe, você editaria com os links. Preciso olhar, e o próprio Google, dependendo da licença, você consegue ver se tem direito de uso, o uso não é comercial, mas eu recomendaria ficar atento a isso sim. Tá. Uma outra questão aqui, do professor Luiz Cláudio Paterno, sobre colocar link no YouTube, já tive problemas com permissão, mesmo sendo arquivo meu. Por isso, hoje eu prefiro usar o Google Drive, ou seja, coloco os materiais pesados, vídeos, por exemplo, no meu Google Drive e crio o link. Isso também pode ser feito? Pode ser feito, e isso facilitou muito a partir do momento que todos nós temos a conta do Gmail. Então, esse compartilhamento ele ficou mais facilitado. Pode ser feito sem problema. Aí é um pouco dependendo da facilidade. Vantagem do YouTube, né, que para ele rodar, ver aquilo é muito mais leve. E agora, dependendo de onde a pessoa está, pode ser que a conexão não seja boa, para fazer o download do vídeo demora muito. Então, assim, o YouTube ele tem vantagens. Tá. Uma outra questão aqui, acho que surgiu até do exemplo que você mostrou aí, a professora Rosângela Cristina pergunta assim, 3 lives com datas diferentes podem ter o mesmo link? Sim, foi isso que eu coloquei. O link ele não se perde, eu não sei até, Varley, se tem algum tempo mais longo, ele acaba se perdendo. Mas, assim, coisa de meses, coisa pequena, assim, você criou uma vez e usa o mesmo link. A gente está até preparando um videozinho complementar àquela roda de conversa online que a gente fez sobre o Google Meet, porque para fazer isso, precisa usar uma estratégia de, na hora de agendar a primeira, e o agendamento sendo feito lá pelo recurso da agenda do Google, é só você marcar que o evento vai se repetir. Então, por exemplo, estou marcando uma reunião, marcando uma live, reservando um espaço de webconferência, todas as segundas-feiras, ou por 4 segundas-feiras consecutivas, de 10 a meio-dia. E aí sim o link permanece o mesmo. A gente vai fazer um videozinho complementar com essas informações. Ale, a professora Francesca, ela pergunta, como você sugere que seria melhor colocar um caso clínico? Ela é do DSA. Sim, Francesca. Olá, tudo bem? Aí depende, poderia ser feita através da narração, talvez você poderia fazer um podcast narrando aquela situação, para eles, que é algo fácil de ser feito, leve, então poderia narrar aquela situação e talvez alguns outros dados poderiam ser complementados em arquivo de texto ou uma apresentação. Mas eu julgo, porque aí para gravar você precisaria disponibilizar, fica mais pesado. Eu não sei se o caso clínico precisaria explicar ele com mais detalhes, mas eu imagino que o podcast, né, o arquivo de áudio, seja uma possibilidade muito boa. Eu provavelmente iniciaria com isso, com podcasts com os casos. O Alexandre, eu ainda sugeriria para ela colocar do caso clínico para discutir no fórum e a solução para o caso clínico na tarefa, né? Que tem situações que a gente precisa, às vezes, de 2 ferramentas para dar conta do contexto que seria discutido em sala de aula, o fórum atenderia. E para a entrega da atividade, a gente usa a tarefa. E, inclusive, a tarefa, Francesca e demais, vamos abrir um pouco mais, largar com esse negócio de papel ou de arquivo de texto. O estudante poderia fazer com áudio também, tá? Quem sabe ele não narra a ação dele, poderia fazer desse jeito. Então, nós estamos no momento de experimentar novas ações que podem facilitar. Tá. Alexandre, então você acabou de responder uma pergunta que eu ia fazer, que é da Patrícia. Varley, abaixa a sua tela um pouco, você não está aparecendo para eles. Tá, eu vou até fechar minha câmera, porque a ideia é não aparecer mesmo. Tá. Deixa contigo aí. Mas você acabou de responder uma questão da professora Patrícia, que eu tinha respondido para ela no chat, a gente ficou na dúvida, é possível enviar arquivo de áudio via campus virtual, né? O aluno consegue enviar não só arquivo de texto, ou arquivo de áudio. Né? Ele pode enviar na tarefa, por exemplo, essas tarefas poderiam ser arquivo de áudio, ele sobe o arquivo MP3, ou anexar no fórum. A ideia da Sayonara, por exemplo, de soluções para casos clínicos, por exemplo, poderia ser um fórum
e nesse fórum os alunos postam, não o texto, eles postam os seus arquivos de áudio, todo mundo pode escutar. Tá. E aí, só para complementar, Sayô, eu já tinha separado aqui, vou juntar uma pergunta com uma dica e que virou uma pergunta. O professor Paterno, mais anteriormente, tinha falado que compartilha os arquivos dele via Google Drive. E aí o professor Gasper fez uma questão aqui, na verdade vou juntar duas preocupações deles. A primeira é dos professores produzirem vídeo, esses vídeos ficarem disponíveis no YouTube, e os alunos usarem o vídeo, fazer edição e fazer montagem daqueles vídeos. Aí ele pergunta, será que compartilhar o link do vídeo via Google Drive é mais seguro, pelo vídeo não estar disponível, aberto na internet? Eu acho, a minha opinião é que é mais inseguro, porque ele já baixaria o arquivo, e se ele tem um programa mínimo de edição, ele poderia fazer cortes. No YouTube, ele precisaria ter o conhecimento de um outro recurso para baixar esse vídeo de lá. E lembrando que quando a gente indica o YouTube, tem um método que é chamado de não listado, para comunidades externas, sem o link a pessoa não acessa. Tá? Mas eu, a princípio, acho o vídeo que está num servidor de streamer, né, tipo YouTube, Vimeo e outro, eu acho mais seguro. Vou só para complementar, Sayô, de passar a palavra, é porque algumas questões aqui no fórum são assim, a gente não entendeu como é que um aluno cria ou eu crio um canal no YouTube para postar por lá e pegar o link, essa questão do listado, não listado, você pode responder agora, mas eu vou fazer uma sugestão, a gente podia produzir um material pequeno com essas informações, assim como eu estou percebendo aqui, que vai ser necessário a gente ou repetir a live do Google Meet ou produzir algum material complementar, porque tem muitas pessoas interessadas. Tudo bem. Gente, o que eu estou oferecendo é vocês não mexerem com o YouTube. O suporte que nós vamos dar, você grava o vídeo, encaminha, nós da Dired subimos no YouTube e te devolvemos o link. Então você não precisaria fazer. Eu recomendaria um canal no YouTube para a disciplina, e aí os estudantes mesmo criariam, se você quiser que eles postem vídeos. Fica sendo um canal mais privado ali, só para esses acessos. Mas assim, a gente pode falar a respeito, mas eu acho que vocês, a princípio, não deveriam se preocupar com isso. A não ser que algum professor está vendo isso como uma boa ação e ele queira criar um canal próprio e, a partir de agora, ter os seus materiais postados ali. Tá? Mas foi isso, eu acho assim, não preocupe em aprender coisa que a gente pode fazer por você, nesse momento. A professora Estefânia, ela pergunta se é possível criar grupos dentro da sala de aula virtual. Sim, essa é uma atividade plenamente possível. Nos nossos tutoriais a gente não explica muito, porque ela é uma ação que a pessoa precisa ter um domínio um pouco maior de outras criações. Mas é possível, e se ela quiser fazer, tem inclusive escolhas onde a formação do grupo os alunos fazem, eles escolhem e montam os grupos, e também o campus virtual poderia, inclusive, aleatoriamente, montar os grupos. Tá? Isso aí dá confusão, você já sabe que dá, porque presencialmente não dá confusão toda vez que você monta. Então, é isso, mas é possível, e aí, Estefânia, né? Isso. Aprender um pouco mais disso, me manda um e-mail, que eu já designo alguém da Dired para entrar em contato contigo e individualmente te mostra como faz. E aí, logo a seguida, a Daniela pergunta, seria isso, Varley? Se ela queria saber, Daniela Meirelles, lá do DAI, ela queria saber se as avaliações podem ser em grupo. Era essa que eu ia fazer mesmo. As avaliações podem ser em grupos em algumas atividades, tá? Por exemplo, questionário lá, que a prova online não dá, mas você poderia fazer, por exemplo, o Wiki está colocando, só que tem uma coisa, a nota que você, porventura, vai usar, apesar que o campus virtual não é integrado com o SIG, você põe a nota para um grupo, distribui isso para eles, mas depois no SIG você vai ter que colocar para cada pessoa, né? Você vai ter que distribuir isso. Mas é possível fazer trabalho e avaliar nota para o grupo, inclusive nota individual, porque no grupo não necessariamente todo mundo merece a mesma nota, se você considerar que nem todos participaram de igual forma. Alexandre, a professora Zuí pergunta assim, os arquivos que os estudantes enviam ficam disponíveis para todos da sala ou só para o docente? Se for tarefa, que foram aquelas que eu criei, tarefa é só o professor. O sigilo, ele é importante, a gente sabe que divulgação de nota, ao dar nota, só o estudante fica sabendo,
tá? E então você não se preocupa com essa questão de distribuição. Agora, notas é só o aluno que sabe. Agora, por exemplo, se um estudante postou num fórum... Acho que o Alexandre caiu, né, Varley? Enquanto ele volta, acho que ele foi tomar um café. Enquanto ele volta, o professor Leonilson, ele diz que a pergunta dele, da questão de acessar a simulação, é se a internet da cidade, do local que o aluno está, não for adequada, ele não conseguia acessar por isso. Essa é uma questão que a gente, assim, por enquanto a gente acha que vai ter problemas, mas não tem certeza, ou pode achar que não tem problemas. Por isso que o recomendado, gente, a estratégia é algo que a pessoa baixe, ela usou uma vez, não coisas pesadas, e ela pode trabalhar offline. Então, por isso que a gente não manda ele baixar um arquivo de um vídeo, etc. E aí, gente, depois de uma primeira semana, de uma segunda semana, ele vai ter uma ideia melhor dessa qualidade e como que as coisas estão indo. É lógico que uma ou outra pessoa pode ter problema, ou em alguma sala, dependendo de uma região, um número maior de pessoas podem ter problema. E aí, gente, é aquela indicação que eu fiz, não brigue com a tecnologia. Se eu estou vendo que na minha turma tem muita gente que relata dificuldade, eu não vou usar trabalho em grupo, que necessitaria deles se comunicarem mais. Eu vou ter a tecnologia como aliada. Então, eu faço atividades mais individuais, deixo um tempo maior para que eles postem, diminuo um pouco a interação e ponho eles para interagir com o conhecimento, com os materiais, coisas que ele pode fazer sozinho. Mas a gente só vai saber de fato, gente, tudo é estimativa, tá? A gente só vai saber de fato se porventura a gente vier a experimentar, né, uma semana, 2. O Alexandre, a professora Rosana faz uma pergunta assim, se precisa de um celular com muitos recursos, quer dizer, o campus virtual é acessível via dispositivo móvel, o que você tem a dizer? Plenamente. O tema que a gente olha ele é chamado de responsivo. A pessoa não precisa baixar aplicativo. Se algum de vocês quiser experimentar algum dia, acessar o campus virtual pelo seu celular, você vai ver que é relativamente simples. E isso vai muito por geração. Por exemplo, a gente entrega a idade. Eu tenho dificuldade para trabalhar no celular. O celular, para mim, para produzir, é muito bom. Mas meu filho prefere do que o notebook, por exemplo. Então, a vantagem é que os nossos estudantes, eles estão com o celular, virou uma extensão do corpo, que para eles, você vai ver que eles não vão ter tanta dificuldade. Quando gravamos a aula do Google Meet, o Google nos envia um link para baixar a aula. Como faço para enviar esta aula para você subirem um link no campus virtual? Então, se mandar para aquele e-mail, estúdio@dired, ele chega para nós. Ou, na dúvida, manda um e-mail antes, o Márcio, ele vai dar as instruções necessárias. Se der algum problema, ele entra em contato. Tem meios, hoje em dia, de encaminhar vídeos longos, tá? Mas o Google Meet é uma boa opção para gravar o vídeo, e aquela extensão do Chrome, o Loom, que foi indicada por mim em uma delas, dá uma olhada na sala de roda virtual, eu acho mais fácil do que gravar com o Google Meet, tá? E o arquivo, gente, porque quem gravar com o Loom, aquela extensão, ele já vem com o link no servidor. Você não precisa nem do pessoal da Dired. Dá uma olhadinha lá naquela extensão, porque você já obtém o link para postar na sala virtual para os estudantes. É melhor do que o Google Meet para gravar isso. O Jason... Se precisar, a gente faz uma próxima roda de conversa só sobre o Loom. Só para mostrar para vocês esse tipo de ação, tá? A gente marca para frente. Passa as demandas para a gente. Isso. E por falar nas demandas, na próxima semana, nós lá da DAD estamos preparando uma enquete rápida, justamente para saber dos professores, Alexandre, assim, quais as demandas? Será que a gente repete alguma coisa que a gente já fez? Será que vão surgir temas novos? E a gente vai atendendo na medida do possível. Uma outra questão aqui do professor Jason é o seguinte, ó, o arquivo de PowerPoint narrado fica muito pesado para os estudantes baixarem? Precisa dos estudantes baixarem? Normalmente fica sim, porque a tendência é a gente empolgar um pouco, aí fica assim. Eu recomendaria o PowerPoint narrado, fazendo pelo próprio PowerPoint, que suba para o YouTube. Se fizer ele pelo Loom, que é aquele que a gente demonstrou, experimente ele. Vá depois na sala de roda de conversa, na live 2, se não me engano, que é Criando Tutoriais. Não é a 2, não, é a 4. Criando Tutoriais. Saiu, olha lá para mim na sala de roda de conversa, por favor, qual que é ela?
Só enquanto saiu, olha, daqui, ó, a professora Tânia Romero, sim, quer aprender a usar o Loom. Também a Andresa, seria ótimo uma roda de conversa só sobre o Loom. Vamos pensar nisso, vamos encaixar nas próximas semanas, vamos encaixar sim. É a live 3, gente, do dia 14 de abril. Olha lá um recurso que chama Loom e um tutorial, é muito facinho de ser feito, tá? Inclusive, vocês vão ver que na semana que vem, quase todos os dias, vai ter uma roda de conversa. A gente está acelerando essa formação aí com vocês. O professor Adenilson pergunta assim, o campus virtual aceita arquivos pesados? Ou seja, com grande quantidade de megabytes? Tem como delimitar isso? É o professor que escolhe? A gente limitou isso a 500 megas. Eu consigo subir até 500 megas, porque senão a gente prejudica a questão de backup, da segurança do próprio sistema. Então, hoje está limitado a upload de 500 megas. Perfeito. Alguma coisa saiu? Eles estão me perguntando ali, não sei, eu dei uma caída aqui, voltei, vocês falaram sobre essa questão que eles estão falando que os alunos já são nativos digitais? Não, pode colocar essa questão. Não, tem várias questões nesse sentido, e a experiência que a gente tem é que, apesar de ser nativos digitais, eles precisam ser ensinados, precisam de ambientação, de dizer como que faz, porque eles se dão bem em ambientes de jogos, em redes sociais, onde eles estão acostumados, e geralmente no ambiente de aprendizagem, eles apanham um pouquinho e precisam de orientação. Sim. Sayô, eu vou pedir licença para a gente parar um pouquinho aí as perguntas, que eu queria fazer só um encerramento aqui, que eu acho importante. Eu vou compartilhar minha tela, queria que vocês vissem uma imagem. Apareceu. Redes de aprendizagem. Isso. É isso aqui que eu gostaria que a gente for... A voz dele deu uma caída, eu acho que ele queria falar das redes de aprendizagem, né, Varley? Uma rede onde o conhecimento é o tempo todo compartilhado, onde a gente aprende com os pares. Vamos ver se ele volta aí para completar a ideia dele. Enquanto isso, estão me perguntando aqui da oficina de mapas conceituais, eu acredito que segunda deve abrir as inscrições no SIG, a gente depende do pessoal da PROEC liberar, ela já está cadastrada. Sobre essa oficina, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês que nós vamos ter 3 ações ligadas a essa live. A primeira roda será feita com a professora Mariana, do DQI, e com o professor Flávio, da USP. Então, ele vai apresentar as possibilidades de uso de mapas conceituais. Será indicado um curso que está disponível pelo Coursera, para dar continuação a esses estudos, e depois nós teremos uma terceira ação, né, uma segunda roda, complementando as outras duas, né, que será com o professor da USP também, professor Paulo, que é o autor do curso que está disponível no Coursera. Ele vai falar sobre estratégias de avaliação por meio de mapas conceituais. Então, uma parceria com especialistas em uso de mapas conceituais da USP. Existe uma possibilidade de a gente formar um grupo de professores da UFLA para fazer o curso. Então, não percam essa oportunidade aí não, tá bom? Vamos aproveitar aqui, enquanto o Alexandre não volta, também só para reforçar, na semana que vem é uma semana que a gente está com bastante programação, né? Tem programação segunda, terça, quarta e sexta. A programação já foi enviada para o e-mail, para a lista de e-mail de vocês, que vocês estavam. A gente tinha detectado antes, e agora foi corrigido, que naquela lista os docentes voluntários não estavam incluídos, então agora a gente passou a incluir o e-mail dos docentes voluntários. Então, a partir da próxima semana, nós teremos na próxima semana, uma agenda mais carregada de ações, né? As sugestões que foram dadas aqui enriquecem demais o nosso trabalho, né? O professor Alessandro aqui deu a ideia da gente fazer uma roda sobre como programar, iniciar uma aula virtual no Google Meet. Sim. O professor Gustavo Rogal também, que está com a gente em todas as ações aí. Obrigado, Gustavo, pela colaboração. Dizendo assim, prefiro a roda de conversa no formato antigo. Não tem como aumentar o número de pessoas pelo Google Meet? Então, Gustavo, nesse período, o que o Google liberou para nós, para quem tem essas contas do G Suite for Education, é um limite de 250 pessoas. Na live de segunda, que inclusive vai ser com a Sayonara, nós vamos experimentar um formato muito parecido com aquele que o professor Rony usou. Nós vamos usar o YouTube, mas com a intermediação de uma outra plataforma que se chama StreamYard, e eu acho que vai ficar legal, porque vai possibilitar mais de um mediador,
Então, por exemplo, na segunda-feira estaremos aparecendo lá, como a gente está aqui agora, eu, Alexandre e Sayonara, mas com chat, então vai ser possível usar o chat do YouTube. Então, eu acho que a gente vai conseguir, porque a nossa preocupação é deixar pessoas de fora nesse momento. Tudo bem que as ações estão ficando gravadas, mas a participação no chat durante a transmissão, para a gente, é muito rica. Né? Então, nós vamos fazendo teste, e para aquelas que a gente for conseguindo melhor, a gente vai apresentando as outras plataformas. A professora Daniela fez várias perguntas sobre os roteiros de estudos orientados, que eu acredito que serão respondidas na roda de conversa com a Rita e com a Francine. Até lá a gente vai estar mais com informações mais consistentes, né? Porque a gente está montando tudo isso a toque de caixa para passar para vocês. Eu acho que o Alexandre não vai conseguir voltar. Vamos encerrar aí. Vamos encerrar, né? Vamos deixar gravado aqui o agradecimento a mais uma excelente contribuição do Alexandre, né? Que está sempre aí colaborando com nossas rodas. E convidar vocês para a semana que vem se programarem para estarem juntos com a gente aí em todas as rodas. E as questões que não foram respondidas, vamos passar para o Alexandre. O Alexandre tem acesso ao chat lá da sala da live, lá na sala do Roda de Conversa online, e aí faz um esforço de responder por lá. Né? Vamos agradecer mais uma vez a participação de todos, dizer que na semana que vem estamos firmes com aquela programação que encaminhamos. A DICOM também publicou no site da UFRO uma notícia sobre as nossas ações da Roda de Conversa, em que de novo tem a programação. Então vou pedir ao Alexandre para divulgar via campus virtual também. Acredito que a gente está ampliando essas ações de divulgação, isso é muito importante. Né? Então, bom final de semana a todos, bom feriado, bom final de semana. Segunda-feira estaremos de volta com as nossas ações no Roda de Conversa online. Né? Boa tarde. Boa tarde, até abraço. segunda, pessoal. Abraço.